Uma boa tarde a todos. É uma imensa satisfação estar trocando experiências com vocês. Nós vamos ter duas participações, hoje e amanhã também, apresentando esse olhar sobre as questões de sustentabilidade, de alternativas de recuperação de pastagens, de políticas públicas, né? E tudo o que vem acontecendo nessa região e como está sendo lançado um olhar para a reversão dessa situação, especialmente das pastagens degradadas. Então, meu nome é Alexandre Barcelos, eu sou pesquisador da Embrapa, sempre trabalhei na área de avaliação, seleção de forrageiras, manejo de pastagens, integração lavoura, pecuária e floresta, e estou colaborando com a equipe do Ministério da Agricultura na SDI, onde temos o Vitor e o Eudoxo aqui como nosso coordenador geral, né? E é uma oportunidade muito relevante poder estar apresentando resultados, apresentando políticas e levar subsídios para a formulação de políticas públicas que tenham eficácia e efetividade junto aos produtores. Bom, nos veremos daqui a pouco. O Vitor começa com a fala e depois eu dou continuidade e encerro. Obrigado. O título da palestra é Conversão de Pastagens Degradadas, Desafios e Oportunidades, mas o contexto ele é bem amplo, tá? Então vamos olhar nesse título como um processo de lato sensu mesmo. Uma parte importante é entender como se organiza a estrutura, né? Estrutura organizacional da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo e todas as suas linhas de ação, que ela vai desde a inovação agropecuária, o cooperativismo e a agregação de valor. Então a gente escutou isso hoje aqui. Os processos de recuperação de áreas degradadas e recomposição florestal. Então, nesse processo de recuperação também vem os processos de restauração, porque estamos trabalhando com ambientes antropizados, mas também ambientes nativos. Desenvolvimento da cacaicultura e sistemas agroflorestais. Então, dentro da sua estrutura, hoje na SDI, a cadeia da política do cacau está dentro dessa estrutura do Ministério da Agricultura. Práticas de manejo sustentável e mitigação contra os efeitos das mudanças climáticas e manejo e conservação do solo e da água. Então, todas essas políticas públicas, existem uma série de programas que estão hospedados na Secretaria para lidar com essas demandas. O Brasil, com seus 150 milhões de hectares, ele tem uma grande composição e essa diversidade de sistemas ecológicos e sistemas naturais, e entender os sistemas agropecuários como sistemas ecológicos é fundamental para esses entendimentos e esses planejamentos de sustentabilidade. Então, um sistema agropecuário, ele na sua princípio, um sistema agroecológico, um sistema ecológico, mas na sua formação, ele tem 59% formado por áreas florestais, 5,9% por áreas arbustivas e herbáceas, áreas não vegetadas e um destaque para 276,7 milhões de hectares, que dá 32% do território nacional formado por sistemas agropecuários. Pode passar. Então, dentro dessa composição, a grande parte dele está as áreas de pastagens. E essas áreas de pastagens são as pastagens, tanto as pastagens cultivadas, quanto as pastagens nativas, né? Pastagens nativas no Pantanal, no Pampa, algumas pastagens nativas também no Cerrado, com espécies de gramíneas no Cerrado, pastagens arborizadas. Mas nesse complexo agropecuário, a grande parte dele hoje, do seu território, é formado por áreas de pastagens, com a agricultura compondo 60,99 milhões de hectares. Outros mosaicos de uso da terra, que é quando o sensoramento remoto não consegue ter, por meio da resposta espectral, e definir exatamente se aquela área é uma área de pastagem, ou se é uma área de vegetação nativa, ou se é uma área de qualquer cultivo agrícola. Então ele coloca nesse conjunto, e a silvicultura com uma escala menor, com 8,9 milhões de hectares hoje. E aí, especificamente em relação ao estado do Mato Grosso, né? O Mato Grosso, ele tem hoje ainda a sua quase 50% da sua área ainda é formada por formações florestal, e aí essa formação florestal tem tanto formação florestal quanto formação de floresta savânica, né? Nessa transição floresta amazônica com cerrado.
formações arbustivas e herbáceas, florestas alagáveis e área pantanosa, que representa 7,5% do estado, e a agropecuária, que hoje cobre 35,% da cobertura do estado, né, com áreas de copo d'água 0,7 e áreas não vegetadas 0,6. Isso dá um total de 97 milhões de hectares. E nessa composição, nessa classes de áreas de uso agropecuário, a sua maioria é formada por áreas de pastagens com 22,9 milhões de hectares, que representa 63,5%. Isso aqui é importante entender esse ordenamento espacial, porque isso vai implicar na tomada de decisão da política pública, no estabelecimento da política pública. Onde é que tem área de pastagem, como estão essas pastagens e etc. Então, depois de mapear, qual é o perfil? Qual o perfil e qual é a qualidade dessas áreas de pastagem no estado do Mato Grosso? Então, hoje, o estado do Mato Grosso ele tem 22,9 milhões de hectares de áreas de pastagens, só que desses 22, 12,5% estão em estados de degradação ou já degradadas, classificadas como pastagens de baixo e de médio vigor. Ou seja, é uma área de pastagem que, por mais que ela desempenha seu papel produtivo, ela não consegue otimizar a produção do agricultor, do pecuarista, porque aquela área de pastagem ela está produzindo abaixo da sua capacidade de suporte, né, da sua capacidade de manter o sistema, né? E aí são por vários fatores. São vários fatores que o Alexandre vai discriminar isso de forma mais detalhada na segunda parte da apresentação. Aqui mesmo é só esse ordenamento espacial. Desses 12,5 milhões de hectares de áreas de pastagens que estão em estados estão em baixo e médio vigor, para a implicação de políticas públicas, é entender o que dessas áreas estão em propriedades rurais, com cadastro no cadastro ambiental rural, e quais dessas áreas estão sobrepostas com áreas de uso restrito, como unidade de conservação, terra indígena, territórios quilombolas. Então, nesse recorte, depois, o que se tem foi 10 milhões, desse total de 22,9 milhões de hectares, 10 milhões de hectares estão em áreas de dentro de CAR, onde você pode intervir direto ali como acesso a crédito, como uma política pública. A política pública do setor agropecuário, talvez o principal foco de atuação dela é a propriedade rural, né? E aí, como é que pode se incentivar, como é que pode chegar a tecnologia, como é que pode chegar o crédito, como que a política pública se assenta naquele território. E desses 10 milhões, 4,6 são áreas de baixo vigor, pastagens que a gente é classificado como baixo vigor, extremamente degradada, né? E moderadamente degradada de médio vigor. Mas aí, voltando agora aqui para um pouco mais do público de interesse, e a região aqui das nascentes do Pantanal. Então a gente pegou um caso aqui de 3 municípios, né? 2 da nascente do Pantanal e outro logo vizinho. Cáceres ele tem um total de 576,7 mil hectares de áreas de pastagem, hoje no último levantamento do MEP Biomas. Desse, 500 mil hectares, 2 estão em áreas, então, em propriedades rurais cadastradas no CAR, com 131 mil hectares apresentando alto vigor, 192 mil hectares com médio vigor e 176 mil hectares com baixo vigor. Vila Bela da Santíssima Trindade aqui no estado o segundo município nessa região com maior área total de pastagem degradada, não no estado, mas nessa região, com 394 mil hectares. Com 511 mil hectares, só que desses 511 mil hectares, 394 estão dentro de propriedade rural, cadastrados no CAR, e desse total, a sua maior parte apresenta sinais de degradação, seja sinais moderados ou severos. Por fim, Porto Esperidião, com um total de 355 mil hectares de áreas de pastagem, desse total, 273 estão em áreas com propriedades cadastradas no CAR, com 100 mil hectares
com média vigor, 154 mil hectares de baixo vigor e apenas 18 mil hectares com alto vigor. Mas por que é importante fazer essa distinção entre a área, o que está dentro e o que está fora? Isso está muito relacionado com acesso às políticas públicas e como que o crédito vai se empenhar nesse tema. Se a gente está falando de um programa para recuperar áreas de pastagem degradada fora de uma propriedade privada ou em áreas coletivas, qual é o melhor mecanismo para se aplicar? Não é que não vai se recuperar essas áreas, mas qual é o melhor entendimento para se achegar à política pública se a gente está falando de territórios coletivos? Então, esse processo de degradação ele vem numa escadinha que começa com uma perda de qualidade agronômica da pastagem, perda de vigor, perda de produtividade, que se associa depois com os processos de degradação biológica, com a infestação de espécies daninhas, perda de cobertura de solo, perda de matéria orgânica, aumento da capacitação, redução da infiltração e aumento do processo de erosão. Então aqui eu entrei já serviços ecossistêmicos que estão sendo perdidos. A pastagem, ela também presta um serviço ecossistêmico de muito valor. E aqui a gente está perdendo produtividade, mas também perdendo serviços ecossistêmicos. Perder solo, recuperar a vegetação demora, recuperar solo demora mais ainda. Solo fértil, arável, demora mais ainda, agricultável. Então, hoje você tem cenários assim, né, desde pastagens infestadas por cupim, erosão, pastagens afetadas pelo fogo e com a implementação de políticas públicas, a gente quer avançar e chegar em sistemas em que aquela pastagem tenha o seu papel econômico, social, mas também seu papel ambiental. A agricultura, né, a política agropecuária, ela não pode se afastar de jeito maneira das emergências ambientais e climáticas que a gente vem sofrendo nos últimos anos. E aí a sustentabilidade pecuária, né, da produção agropecuária, ela se vincula à conservação dos recursos hídricos. Como é que a gente vai desenvolver uma agropecuária sustentável se a gente não tem políticas de conservação ou se a gente não atua nesse processo de conservação de recursos hídricos e também com a mitigação da degradação ambiental. A degradação ambiental porque a agricultura é um sistema altamente dependente dos serviços prestados pela natureza. Então, como é que a gente vai desenvolver uma agropecuária se a gente não conseguir frear os processos de degradação ambiental que, de sobremaneira, vão impactar na qualidade da produção e na sustentabilidade. É a sustentabilidade social, econômica e ambiental desse sistema. E é fundamental e importante de pensar na água como recurso ambiental. A água é recurso ambiental, sem água não tem produção e o que a gente observa nos últimos anos são prolongamentos do período secos que vão desencadear em perda de produção. E outra questão importante foi as áreas queimadas. Então, vamos lá. Manejo de água, ecologia de estradas para infraestrutura, mas também para manejo integrado do fogo. E manejo integrado do fogo não é só fogo preventivo, é controle, é acesso, é participação social, é política, é desenvolvimento de tecnologia, é prevenção, mas também é entender que existem ecossistemas nessas regiões que são sensíveis, mas aqueles que também são adaptados. Então, entender ecologia do fogo não é simplesmente combater o fogo, é você criar um processo de inteligência que os territórios vão conviver com um evento que ele tem características naturais e antrópicas nesses complexos ecológicos. Mas em relação ao fogo, no Brasil, ano passado, queimou-se 30 milhões de hectares. Então, como é que eu vou falar de desenvolvimento, sustentabilidade agropecuária? Assim, no ano passado, queimou no Brasil 30 milhões de hectares e desses 30 milhões de hectares, quase 8 milhões de hectares são áreas de agricultura. Queimou-se 6,75 milhões de hectares de áreas de pastagem. Então, ao tempo que a gente perde, porque o processo de recuperar é lento. E aí você perde em um ano 6,7 milhões de hectares de áreas de pastagem, né, que foi lambida ali pelo fogo. Então
Então, reduzir os impactos da diretão sobre sistemas de produção agropecuários. Isso é uma estratégia do Ministério da Agricultura também. Aqui é só uma imagem. Naquele contraste preto ele fica melhor de enxergar, mas é a mesma escala espacial, só que aqui nele você vê quais são os focos e as áreas queimadas no Mato Grosso no ano passado. Isso em vegetação nativa, em área antrópica, em áreas produtivas também. Então, da área queimada no Mato Grosso a área queimada do Mato Grosso em 2024 foi de 6,89 milhões de hectares. Desse total, 1,2 milhões de hectares são áreas de pastagens, enquanto 112 mil áreas de lavoura temporária. Então, a primeira parte da apresentação foi esse entendimento espacial, de como o território está se comportando e quais as iniciativas e como que a gente pode agir nessas, tanto nas áreas que a gente pode chamar, né, Alexandre, de passivo ambiental, mas também as áreas de ativo ambiental. Como é que a gente vem, tanto para intervir uma área que está altamente degradada, mas também para fortalecer boas iniciativas. Vou passar aqui para o meu colega continuar. Obrigado, Vitor. Bom, Vitor fez uma brilhante apresentação dessa caracterização biofísica, né? Dessa grande região, desse importante parte, né, do bioma brasileiro, em que as nascentes do Pantanal, como é chamado esse território, são de uma sensibilidade extremamente grande, né, e de um apelo ambiental extremamente grande. Então, sempre eu fui fascinado, primeiro com a denominação nascente do Pantanal, do potencial que esse nome tem, né, e a importância dessa região tem em termos de apelo internacional para a captação de recursos, né, voltados ao manejo dessas áreas, né, o manejo dessas áreas que dão origem às nascentes do Pantanal, no sentido de aportar mais água no Pantanal, aportar maior condição a esse bioma do Pantanal. Então, nós vimos como oportunidades, né, para buscar a solução, e as políticas do governo estão voltadas a esse objetivo, como alternativas de conversão e recuperação de pastagens degradadas em sistemas de produção agropecuários sustentáveis, né? Isso foi uma preocupação do governo brasileiro na busca de recursos para poder, então, criar um ambiente favorável em termos de recursos financeiros para poder fazer uma reversão nesse processo de recuperação dessas áreas degradadas. Então eu vou discorrer um pouco sobre isso, sobre esses estudos, de forma muito rápida, para mostrar para vocês que aí temos oportunidades extremamente valiosas para buscar a conversão dessas áreas de pastagens degradadas em sistemas sustentáveis. Próximo, por favor. Como toda política pública, a gente tem que sair do ambiente, né? O nosso olhar tem que sair daquele ambiente onde estão plantas, animais, a fauna nativa, as espécies nativas, e lançar um olhar de cima para poder entender o todo, para podermos então gerar programas e políticas públicas voltadas à solução dessas questões. Próximo. Toda política pública ela tem que ter uma origem, uma motivação. Tudo nasce lá em 2009, né, com a COP15, quando se começou a discutir as questões ambientais e o que o mundo precisava fazer na diminuição da temperatura, na redução do desmatamento. Isso tudo nasceu naquela ocasião, né? E depois foi evoluindo, né? Em 2010, quando se cria o Plano Setorial de Mitigação e Adaptação de Mudanças Climáticas, cria-se aqui o ABC, o Programa ABC de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, né? O Brasil vai assinando protocolos e compromissos para redução das emissões, redução do desmatamento, de uma bioeconomia limpa, né? Isso foi evoluindo até em 2021, por exemplo, quando se reedita, né, uma nova versão do Programa ABC+, um outro conjunto de metas voltadas para uma agricultura de baixa emissão.
E dali nascem também outros programas e outras ações voltadas a essa política, que vem somar com a ideia do programa ABC+, na mitigação. E nasce em 2023 o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas e Sistemas de Produção Agropecuária Florestais Sustentáveis. E nasce também, nesse momento, o Plano Amazônia Mais Sustentável, que amanhã será objeto da nossa discussão. Então, só para mostrar que uma política pública ela tem um conjunto de motivações para a gente chegar onde precisa chegar e efetivamente atuar na busca da sustentabilidade. Próximo. Então, rapidamente falando do Programa Nacional de Conversão de Pastagens, que foi um decreto feito em 2023, no final de 2023, com a finalidade de promover a conversão dessas pastagens em sistemas sustentáveis. Naquela ocasião, se dizia que o Brasil teria 40 milhões de hectares de pastagens degradadas passíveis de conversão em sistemas de produção sustentável. O mundo olhou isso como uma grande oportunidade de ampliar a oferta de alimentos, né? De ampliar as oportunidades de investimento para a produção de alimento e atender a demanda mundial. E é fato, realmente isso existe, e nós temos o potencial de pegar áreas com baixa capacidade produtiva, pastagens com baixa capacidade produtiva, e convertê-las em produção de grãos, sem esquecer que nós precisamos intensificar a produção pecuária nesses ambientes, com vista a manter os rebanhos dentro desse ambiente, e não converter e afastar o rebanho bovino para regiões amazônicas e mais frágeis, né? Então nós temos que olhar o todo, o sistema de produção como um todo, não só a produção de grãos, mas também a intensificação da pecuária. Próximo. Regras foram estabelecidas para a participação do Programa Nacional. Uma necessidade é que estivessem inscritos os produtores, né, para acessar essa linha de crédito, teriam que estar inscritos no Cadastro Rural Ambiental, né? Todas as tecnologias utilizadas, elas seriam obrigatoriamente redutoras das suas emissões e aumentando a absorção de gases de efeito estufa. E havia também uma exigência da observação das condições previstas em normas relativas ao crédito rural. Bom, de posse disso, se foi ao mundo, né, aos potenciais financiadores, buscar dinheiro para se montar um programa dessa natureza. Próximo. E ele basicamente dizia o seguinte, viabilizar acesso ao financiamento com recursos externos, né, sem subvenção ou com recursos de programas existentes que deverão estar vinculados a obrigações de investimento em conversão de pastagem degradada. Com esse intuito se foi em busca de recursos e houve um grande acolhimento. O governo japonês prontamente entendeu que seria uma oportunidade muito grande para investir nesse processo de recuperação e conversão de pastagens. A China ficou interessada, a Alemanha ficou interessada e Emirados Árabes também ficaram interessados. Então, o primeiro efeito da oferta de terra para conversão, para a produção de grãos e pecuária, com um olhar de sustentabilidade, foi acolhido pelos grandes financiadores mundiais. Da mesma forma, o governo brasileiro se articulou e essa foi a primeira oferta de recursos voltados ao programa PNC-PD, né, que são regras que estabelecem e disponibilizaram 1,3 bilhões de dólares, ou algo em torno de 7 bilhões, do Fundo Eco Invest para a conversão de pastagens. Os agentes financeiros vão ter acesso. Qual a ideia agora? Existe esse recurso, vão ser feitos leilões para os agentes financeiros, de forma que eles apliquem esse recurso no financiamento de projetos de conversão de pastagem e recuperação de pastagem degradada. Isso daqui, em termos de dinheiro, é muito pouco, porque a gente precisaria algo em torno de 350 bilhões a 400 bilhões. Mas para resolver uma situação de quase 40 milhões de hectares. Mas é o início, né? O Japão já acena com 500 milhões de dólares e outros. E agora, nesse cenário que a gente está vivendo,
né, dessa, vamos dizer, esse momento econômico do mundo, com taxações, enfim, tantas coisas que a gente não está entendendo muito bem para onde que vai, é uma grande oportunidade de recursos internacionais virem a financiar a produção de grãos, solidificando cada vez mais o Brasil como um grande produtor dentro de um olhar de sustentabilidade. Próximo. Então, esse programa, no sentido de que a gente pudesse caracterizar melhor a potencialidade e a prioridade de sistemas de conversão, foi feito um grande estudo, onde que o Ministério da Agricultura esteve à frente desse processo, junto com um conjunto de parceiros reconhecidamente capazes de fazer um estudo dessa natureza, que finalizou em setembro de 2024, iniciado em julho de 2024. Em setembro nós já tínhamos relatórios praticamente concluídos, que foi através de um conjunto de agentes como o ICS, o GPP da Exalc, a Agroícone, o Ministério da Agricultura e a CIT. Então, como foi feito? Foi um processo de identificação de áreas de pastagem degradadas. Nós olhávamos se a pastagem era de baixo e médio vigor. Se fosse uma pastagem de baixo e médio vigor ao longo do Brasil, não ao longo do Brasil, ao longo de 9 estados brasileiros que detinham 79% das pastagens degradadas. Se fosse uma área de baixo a médio vigor, se ela está em área dentro inscrita no CAR, ou seja, se ela estava registrada como uma propriedade rural, se sim, ela é uma área que não havia sobreposição com áreas de uso restritos, unidades de conservação, proteção ambiental, terra indígena ou áreas militares. Não sendo essas áreas, nós restringimos ainda que não poderia ter desmatamento pós-2008, com base no Código Florestal Brasileiro. Então, esses foram os critérios de seleção dessas áreas para o estudo. E nós resolvemos estudar o potencial e a priorização para 6 diferentes sistemas de produção. Intensificação da pecuária de corte, intensificação da pecuária de leite, conversão para a produção de grãos, conversão para a silvicultura, conversão para sistemas agroflorestais e conversão para sistemas integrados ILPF. Então, com base nesses critérios, foram definidos essas áreas e ainda se levou características biofísicas dessas áreas, critérios como distância de áreas selecionadas, a distância das áreas selecionadas em relação a frigorífico, pecuária com atividade principal, enfim, uma série de outros critérios que viabilizavam a implantação desses sistemas em função da infraestrutura existente dentro daquela região. Então foram esses: a conversão para grãos, a soja como uma planta indicadora, a conversão para pecuária de corte, a conversão para leite, conversão para silvicultura, conversão para SAF, conversão para sistemas integrados. Especificamente olhando para o Mato Grosso, eu fiz um recorte, nós temos um estudo para 9 estados brasileiros, e eu fiz um recorte aqui, a semelhança do que o Vitor fez, que são imagens semelhantes, mas que tem uma abordagem um pouco diferenciada. E se a gente olha especificamente para essa região das nascentes do Pantanal, onde está Cáceres, uma das áreas de maior área de pastagens degradadas, como o Vila Bela da Santíssima Trindade, a gente percebe que a gente tem aqui um ponto de calor muito grande em termos de área de pastagem degradada, e é fundamental a priorização e o ataque nos processos de conversão dessas áreas em sistemas de produção sustentável. Áreas de imóveis no CAR, sem sobreposição com áreas restritas, são 10,1 milhões de hectares no estado do Mato Grosso, e áreas com níveis que aconteceu sem desmatamento pós-2008 são 4,4 milhões de hectares. Analisando essas informações, a gente consegue saber o potencial dentro do estado do Mato Grosso
das áreas com potencial para diferentes sistemas de produção, o seu quantitativo em termos de milhões de hectares passíveis de converter para um desses sistemas que a gente avaliou, testou. Mas tem um detalhe muito importante que a gente precisa olhar. Quem é esse cliente? Quem é essa pessoa? Quem está ocupando essas áreas de pastagens degradadas? E essa informação aqui é extremamente relevante. Quando a gente olha para as pastagens de médio a baixo vigor, que não tem desmatamento após 2008, ou seja, registrado no Código Florestal Brasileiro, que não tem esse impedimento de desmatamento pós-Código Florestal Brasileiro, a gente pode olhar que desses 4,4 milhões de hectares, né, de pastagem de baixo a médio vigor, sem essa ocorrência, tem uma grande concentração em pequenas unidades de produção. Tá? Se a gente olhar aqui, unidades até 500 hectares, né, em termos de área, são 26, 36, 45% das áreas com pastagens degradadas estão em propriedades inferiores a 500 hectares. Quase metade da área está com unidades de produção de pequena escala, média e pequena escala. Isso envolve 69 mil imóveis, dos quais 68% são até 100 hectares. Então, o impacto social das ações voltadas a esse número de imóveis aqui, cerca de 68% deles têm menos do que 100 hectares. E podem ter 90% estão até 500 hectares. Então, o nosso papel tem que ser muito direcionado para essa pequena unidade de produção, tendo em vista que o impacto ambiental e social é extremamente grande para esse tipo de propriedade ou por essa característica. Mas tem ainda um arsenal, um imenso espaço, que são as áreas com ocorrência de desmatamento pós-2008. Né? Não estou dizendo que aqui o desmatamento foi ilegal, só estou dizendo que não existe. Houve o desmatamento, ele pode ter sido um desmatamento legal dentro dessas áreas, né? Não significa que existe ilegalidade nesse processo, mas é que como a gente tem que fazer uma linha de corte de 2008, nós temos aí um universo extremamente grande de propriedades e de área para ser trabalhada ou legalizada ou computada ainda como área de potencial conversão. Se nós olharmos para essa área, o modelo se repete. Em milhões de hectares, se a gente pegar até os 500 hectares, são lá 22, 27, 29%. Se com em número de imóveis, até 500 hectares, são lá 50, 76% dos imóveis estão na categoria até 500 hectares e com potencial de conversão. Então, praticamente, a gente mais do que dobra a realidade, mais do que dobra a área com potencial de conversão. Olhando, então, basicamente para a pecuária, um olhar mais focado em pecuária de corte, né? Área de pastagem, 3,4 milhões de hectares, tem 57 mil imóveis dentro desse processo de área com pastagens degradadas, até 500 hectares são aí 47%, né, de área potencial para conversão para a pecuária de corte, ou seja, recuperação de pastagens dessas áreas. Se a gente olha para a pecuária de leite, nós teríamos aí 1,6 milhões de hectares com potencial, atingindo a 33 mil imóveis. Desses 33 mil até 500 hectares, são 57, 58% das propriedades vão até 500 hectares. Eu friso bastante essa questão da pequena unidade de produção, porque essa são as unidades que mais dificuldade têm de acesso ao crédito, de adoção de tecnologia, de mudança da sua realidade. Os produtores acima dessa área têm muito mais facilidade de acessar assistência técnica, buscar financiamento e conseguir fazer os seus sistemas girarem. O importante é que essas linhas de crédito que chegarão deverão ter um olhar muito específico para as pequenas unidades de produção. E eu cito também a integração lavoura-pecuária,
no estado de Mato Grosso tem 1,8 milhões de hectares com potencial para integração lavoura-pecuária e também floresta, o componente floresta, totalizando aí 9 mil imóveis com esse potencial. Todo esse trabalho, né, não é só o CNPCD, o olhar do governo federal sobre essa questão envolve outros programas, como o próprio ABC+, né, que é um programa que está no seu segunda década de avaliação e de implementação, a questão de paisagens rurais, floresta mais sustentável, né, são junto com o PNPCB, mais o Programa Amazônia Sustentável, todos o próprio Projeto Cerrado também está inserido nesse contexto de buscar alternativas e favorecer aos produtores da região. Nosso olhar sobre essa questão é buscar diversificação dos sistemas de produção, sempre preocupado com as questões ambientais, com a questão hídrica, com o bem-estar animal, com a rentabilidade dos processos produtivos e com a sua sustentabilidade. Então, seria rapidamente o que nós teríamos. Esse trabalho, a íntegra desse trabalho, está disponibilizado no site do Ministério da Agricultura, né, dessas questões do levantamento e da priorização para todo o Brasil, e em especial para o estado de Mato Grosso. Depois eu posso colocar esse endereço para que vocês possam consultar e ver mais detalhes diante dessa rápida pincelada. Ok, muito obrigado pela atenção. Sei que estão todos um pouco cansados porque o dia está sendo longo, mas é um prazer. Acho assim bem importante esse projeto que vocês trouxeram aqui, né? Eu acho que tem que ter esses embates, tem que ter esses questionamentos também, entender o que a região tem para oferecer e o que o governo pode atender a gente. Não adianta você ficar só arrumando problemas e não ter uma solução. Então, assim, eu acredito muito assim na questão do crédito rural, que ele vem para dar uma alavancagem nas ideias do produtor. Eu acredito muito nas informações que vem sendo repassada, a questão do que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? E é muito importante o conhecimento, né? Entender o gargalo que tem, para poder achar a solução para o negócio. Eu acho que tendo esse apoio do governo, o produtor escoar a produção, comercialização, infraestrutura, aí depende muito também da organização do produtor, né? Saber aonde se encaixar na cadeia e ver as suas dificuldades. O governo está aí para poder ajudar, dar a mão para o pequeno, médio e grande, e a gente também tem que saber aonde procurar, né, informação. Esse recurso chegando ao produtor, ele faz uma grande diferença. Eu sei por mim, entendeu? Assim, às vezes a gente começou lá com 20 vaquinhas, hoje, graças a Deus, tem mais de 100. Então, assim, você vê o desenvolvimento de acordo com o que foi a possibilidade que aconteceu, né? A Superintendência Federal da Agricultura aqui no estado do Mato Grosso apoia essa iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Ministério da Agricultura, em parceria com o Instituto Federal de Educação de Goiás, que vem trazer esse projeto Cerrado aqui para o município de Cáceres, Mato Grosso. Dizer que o governo federal, no governo do presidente Lula, o ministro Carlos Favaro, nosso ministro da Agricultura Carlos Favaro, vem trabalhando de forma intensa no fomento a políticas, tá, que visem a preservação, pensando também na preservação do meio ambiente, tá? Produção com sustentabilidade e respeitando o meio ambiente. Eu enxergo de uma maneira muito, vou dizer assim, relevante, porque aqui estão reunidas, tá, formadores de opiniões, representantes de várias entidades que vão fazer, né, um diagnóstico da cadeia produtiva, está propondo soluções, está apresentando posteriormente aonde que é possível buscar as linhas de crédito para financiar essas iniciativas, tá? Então, isso é muito importante para a agricultura e para a pecuária aqui de Mato Grosso, porque é importante produzir com conhecimento técnico, tá? Aproveitando a experiência do Instituto Federal de Educação de Goiás, de Mato Grosso, tá? Então, é aproximar a escola da prática. Esse que é o principal objetivo dessa oficina, e a gente aqui pela Superintendência do Mato Grosso apoiamos a iniciativa. O projeto Cerrado ou outros projetos voltados a Mato Grosso são importantes no sentido de desenvolver a cadeia, melhorar para o produtor, a vida do produtor. O bioma pantanal precisa ser protegido e precisa ser produtivo também, para a gente não gerar
desertificação, né? Então, ali na SEDEC a gente trabalha no sentido de políticas públicas, né? A gente busca desenvolver as políticas públicas para melhorar para o produtor. Então, projetos como esse dão base para as políticas públicas. As discussões que a gente teve aqui hoje vão chegar até a ponta por meio das secretarias, tanto da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, como da SEDEC, então, como do MAPA. Então, a gente precisa dessas discussões, precisa desse elo entre produtor, academia, que é o IFMT, e o governo, para que isso realmente tenha robustez e tenha um resultado melhor no final.